Falar uma coisa, os senhores acompanharam que Arthur Lira está apoiando Lula agora, né? Nós até falamos sobre esse apoio a esse governo de transição. O presidente Jair Bolsonaro, ele manda suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto após seus aliados no Congresso fecharem alianças com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A ordem é não pagar mais nada neste ano. A medida deixa o presidente da Câmara, Arthur Lira, sem capacidade de honrar os acordos feitos para bancar a sua reeleição ao comando da casa. Felipe, isso não foi muito antecipado, esse acordo? O objetivo já era fechar ali esse tipo de coisa? Não, essa questão traz à tona dois pontos que eu acho fundamental. O primeiro ponto, que cai por terra o argumento do Bolsonaro e o argumento aqui do Marco durante o período eleitoral inteiro, dizendo que o Bolsonaro não tem ingerência alguma sobre o tal orçamento secreto e não tem ingerência alguma sobre a tal emenda do relator, não é? Pelo visto é mentira, gente. Então as pessoas estão na frente do quartel, as pessoas que defenderam o Bolsonaro bateram no peito dizendo que a emenda do relator é algo do legislativo, que o Poder Executivo não podia fazer nada, agora está de cara mostrando que o Bolsonaro podia sim limitar e restringir o dinheiro da emenda do relator, do tal orçamento secreto. Então isso demonstra claramente que mentiram na cara dura, né? E demonstra claramente também que o Bolsonaro é tão fisiológico quanto o PT e o Lula. No PT e o Lula tinha o mensalão, o petrolão, e no governo Bolsonaro tinha o emendão. E a prova está aí. Depois das eleições, de forma casuística, o Bolsonaro demonstra que ele tinha, sim, ingerência em restringir o tal orçamento secreto, né? Não, eu queria acrescentar alguns pontos também. Vai, Marco, depois eu falo. Não, porque o Marco, eu estou preocupado que o Marco está quieto, ele está em quieto, silêncio. Mas ele vai concordar com isso. Reagindo vai concordar com isso no final. O Felipão está fazendo aí um caso forte para queimar, né, o diploma dele de bacharel em Direito. Pô, agora falsa, tá aí, ó. Essa tá aí, falsa equivalência tá de transmutar mensalão, petrolão, com essa criação o valor patética é verdade, do orçamento Marco. secreto. Né? O emendão é maior do que o petrolão e do que o mensalão juntos. Primeiro, tá vendo? Quer dizer, é uma tentativa desesperada e isso é uma pena, viu? Isso é uma pena porque com a esquerda você percebe que eles incorrem nesse erro. Eu quero acreditar que o erro dele não remete à desonestidade intelectual. Você é a favor desse corte? Você tem... Só um segundinho, só para... Mas você é a favor ou não desse corte das verbas? Você está fugindo do tema, Ele não está conseguindo responder. Só para completar claro aí, o raciocínio. Primeiro que o mensalão tem a ver com casos de corrupção e desvio de dinheiro público para você pagar. Você desviava dinheiro público para pagar o parlamentar. O crime acontecia de maneira taxativa de acordo com o Código Penal. Exatamente o que Petrolão, então, o maior escândalo de corrupção do mundo ocidental. Não tem comparação, não tem nenhuma comparação com o Petrolão. E o que acontece com relação ao orçamento secreto, tem a ver, que não é secreto, né? A gente já falou sobre isso também, que agora, inclusive, os próprios jornais encaram como emenda de relator. A grande crítica é, poxa, será que essa dinâmica é adequada de você fazer uma negociação com o Congresso Nacional? E o Bolsonaro, ele fez essa negociação com o Congresso Nacional exatamente para conseguir aprovar os projetos nesse período de pandemia que aconteceu e que houve uma série de restrições por parte do Congresso. Agora, não tem... A sacanagem da esquerda, do ponto de vista semântico, é essa, né? Cria-se uma espécie de mecanismo, que seria o orçamento secreto, onde se presume que as ilicitudes advêm do gabinete da presidência. Eu acho que vocês não entenderam a pergunta. É simples. Arthur Lira, ele traiu o Bolsonaro, se juntou com Lula e por isso o Bolsonaro cortou a verba do orçamento secreto? De forma objetiva, gente. Foi estratégia de ataque de Bolsonaro? Com relação a esse ponto, é exatamente o que a gente está vendo agora. O Pacheco já deixou muito claro que é chapa branca do Lula. Inclusive ele buscou e vai continuar buscando o apoio do PT e dessas alas aí de extrema esquerda para continuar no Senado. E ele deixou muito claro essa blindagem pro Lula quando ele não fez absolutamente nada com o Alexandre de Moraes, que era o que ele deveria ter feito, que inclusive remete a algo de cumplicidade aí.
com relação ao Alexandre de Moraes. Existe um caráter de cumplicidade no comportamento do Pacheco que deve ser objeto também dessas manifestações e das investigações que acontecem agora na Comissão de Fiscalização e Transparência do Senado. Felipe, retaliação? O Marco falou e não disse nada. Né? Foi uma retaliação? Claro que foi uma retaliação. Retaliação óbvia e direta e clara. Né? Retaliação demonstra claramente que o Bolsonaro tinha ingerência, assim, em relação à emenda do relator. Né? Isso que o Marco tentou... Ele nunca falou que ele não tinha. Falou e não defendeu, não conseguiu defender. A única coisa que a gente afastou é que tem a ver com ilicitude oriunda do gabinete da presidência. Sim, mas que é o que a imprensa quis fazer parecer. Mas está vendo aqui claramente, cara, que o Bolsonaro... Mas ele nunca negou isso. Que o Bolsonaro é fisiológico. Né? A emenda do relator... Ele nunca A emenda do relator, pessoal, serve para o Bolsonaro comprar apoio dos parlamentares, assim como o mensalão. Não há diferença alguma. O Bolsonaro perdeu as eleições, está tristinho, porque os aliados dele estão fazendo política, Felipe, não estão chorando, né? Porque a vida passa, né? O trem passa, e ano que vem é outro governo, ano que vem as forças políticas estão se rearranjando, né? E o Bolsonaro falando, agora não tem mais dinheiro para vocês não. Né? Felipe, e é isso, claro isso. Felipe, claro você não pode falar isso. Não, como não posso? Estou falando isso. Para tantas pessoas assim, porque você está incorrendo em um erro grave e eu acho que prejudica a sua imagem. Desvio de dinheiro de banco público, lá do Banco Rural. Eu não fiz dinheiro nada. E de vários entes. Eu não fiz dinheiro aqui. Isso foi o mensalão, ação penal 470. O desvio de recurso da máquina pública e de várias empresas públicas, ele aconteceu, ele foi provado, as pessoas foram condenadas porque tirou dinheiro do Estado por meio de crime, como estelionato, corrupção ativa, corrupção passiva, e daí jogou esse dinheiro na mão do parlamentar, por meio de maleta de grana, depósito, a mesma coisa. Dinheiro na conta. Isso daí a mesma coisa. A emenda de relator dinheiro que é destinado para obra que o deputado escolhe no seu estado. O que eu fico impressionado... Olha a confusão que você faz. Isso é desonesto intelectualmente. O que eu fico impressionado é que o Marco, quando convém... Nada a ver. O Marco, quando convém, levanta a ideia de que o mensalão teve julgamento pelo STF. Ou seja, quando convém, a decisão do STF serve como argumento. Não é quando convém, espera um pouco que vai ter, com certeza, ação, investigação em relação ao emendão, né? E daqui a 2 anos a gente vai ver a corrupção que correu solta no governo Bolsonaro, né? Porque ele sim comprou parlamentar e mostrou claramente agora... Eu tenho mais um tema, senhor. Mostrou claramente agora que ele cortou a verba, tinha ingerência, tem um nexo de causalidade entre Bolsonaro e o dinheiro que é aplicado na emenda do relator, né? Ou seja, Bolsonaro é cúmplice em qualquer tipo de corrupção que tenha havido em relação ao emendão, né? A emenda do relator ao orçamento secreto. Os seus saltos... E é isso. Não, os seus saltos lógicos, eles estão tristes aqui hoje, Felipe. Mostrou mal. Você não pode falar em cumplicidade nesse cara. É surreal o que você está falando. Não faz nenhum sentido do ponto de vista jurídico. Agora, tem uma coisa engraçada na sua fala, que o Lula, uma vez foi entrevistado numa TV portuguesa, e perguntaram para ele sobre o mensalão, e ele nunca falou sobre o mensalão. E nessa entrevista, uma entrevista famosa, ele falou, um dia eu vou falar sobre o mensalão. E é engraçado, né? Nunca falou sobre esse primeiro esquema de corrupção, depois usa o Petrolão agora como vítima, e tem gente que acredita nisso. Infelizmente, eu acho que o Felipe é uma dessas pessoas, que ele acredita na história do Lula como vítima do Petrolão. Não, que vítima, eu não coloquei Lula aqui, eu não estou defendendo Lula, não. E terceiro ponto aqui... Quem defende política é você, não defendo ninguém, não. Fora essa defesa bizarra que você acabou de fazer, sim. Eu não defendo Lula, não. E essa equiparação falsa que você fez aqui, que ninguém acredita. Qualquer pessoa que está assistindo a gente, acho que ninguém consegue acreditar nesse absurdo que você falou agora, fazendo equivalencia entre mensalão e emenda impositiva de relator, quer dizer, agora, não é impositiva, Marco. O Bolsonaro suspendeu. O Bolsonaro suspendeu o pagamento, cara. E outra questão. Então, o Bolsonaro suspendeu o pagamento. Vamos lá, gente. Só para finalizar, você tem hoje, né, de maneira muito clara, que existe uma perseguição ao Bolsonaro
que utiliza o aparato burocrático estatal na sua totalidade.